Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no nosso último estudo de hoje, né? Que tem como tema Por que o mundo está como está, né? E antes de entrar na nossa conclusão, né? Eu quero ler um versículo que se encontra em Apocalipse 21, 27, que diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Amém? Então, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Existe um livro lá, né? Que é o livro da vida, né? Neste livro estão escritos aqueles que não praticam a iniquidade, que não praticam as abominações, que não mente, que vive uma vida digna para Deus, né? Que procura fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos trazendo esse estudo, já estamos na terceira e última parte do estudo. Estudo muito bom, para mim mesmo foi super proveitoso, porque o mundo está como está. O pecador se entrega à degradação física e moral através do sexo ilícito, contrariando o desejo do Senhor para a sua vida. O casamento é heterossexual e a infidelidade ao cônjuge, talvez isso explique porque em quase todas as práticas religiosas em que Jesus não é o centro, não há absolutos morais. A impureza sexual é comum onde Jesus não reina. Carne e sangue de todo homem sem Cristo estão as hostes malignas. Então você vê, né? Quando você chegar em uma denominação ou religião, como você quiser chamar, né? Que prega a palavra de Deus, né? Que não prega sobre um casamento instituído por Deus, que apoia, né? Que apoia o sexo ilícito, ao qual nós citamos, que o apóstolo Paulo também cita, né? Isso não são palavras nossas, são palavras do Espírito Santo, certo? Então Jesus, ele não reina neste lugar, ele não está neste lugar. Por quê? Porque as pessoas estão deturpando a palavra de Deus e pregando práticas ilícitas, né? Um sexo ilícito, né? Tudo é normal dentro dessa denominação. Muitas vezes se passa a mão na cabeça de pessoas que praticaram tais coisas dentro da própria denominação. O pastor sabe, né? Os membros sabem, mas não se toma uma posição. Aí o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, claro que ele não vai se agradar com isso. Amém, irmãos? Existe santarrões hoje? Não existe. Nós não somos santarrões. Nós somos separados do pecado. Estamos sujeitos a pecar, estamos falando sobre esse assunto, que é exatamente por causa do pecado que o mundo está como está. Por isso estamos falando tanto em pecado, por isso. Porque o assunto exige que falamos de pecado, né? Mas há algumas práticas que nós podemos pedir a Deus força para nos desviar. Fazer como Jó, que se desviava do mal. Amém? Fazer como Abraão, que vivia pela fé, né? Que tinha integridade, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou muitas vezes, mas que sempre pedia perdão a Deus e se arrependia e reconhecia o seu erro. Então, todo mundo vai pecar, mas temos que estar prontos a pedir perdão a Deus. Se você não tem facilidade para pedir perdão, é melhor que você não peque. Cuidado. Tem que ter um coração compungido, quebrantado. Tem que ter arrependimento na alma. Amém? Pois bem, pregamos aos homens
mas lutamos contra Satanás. Ou seja, nós pregamos aos homens, mas não lutamos contra os homens, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, contra o nosso irmão. Nós lutamos contra a potestade, o principado, contra o demônio, contra as hostes, maligna, contra o agir do demônio no mundo. É contra isso que nós lutamos, amém? Porque Jesus ele veio para isso, para destruir o mal, para dissipar as trevas. E nós também, como seus seguidores, nós temos essa obrigação de lutar contra o mal. Através de quê? Da pregação da palavra de Deus. Não precisa de espada, de facão, de faca, de arma nenhuma. A arma nossa é a palavra. Não nos esqueçamos também que somente o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3:13, estaremos completamente livres da presença do pecado, Apocalipse 21:27, e dos que consistem em pecar, Apocalipse 22:15. Pois bem, tópico 4. O homem não conhece a revelação especial de Deus. Se a revelação natural do Senhor fosse suficiente para salvar o pecador, não enviaríamos missionário aos índios, que têm os rios, as matas, as estrelas, os animais silvestres, para abrir-lhe os olhos. Enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que estão em Cristo. Foram feitas novas criaturas, Então são novas criaturas, amém? Então veja só, o homem ele não pode se salvar apenas por observar a criação de Deus, porque a criação ela nos ajuda a salvar, porque nós vemos que foi Cristo que fez todas as coisas, mas a criação ela é a criação, o Criador é Deus, entendeu? É Deus que é o Criador, é Deus que salva através da morte de Cristo, porque o autor diz o seguinte: se a criação salvasse, não precisávamos enviar missionário para as aldeias indígenas, onde tem as matas, os rios, os riachos, os pássaros, a lua, as estrelas, toda parte que a gente vê o céu, a criação da natureza, Mas nós enviamos missionários aos índios. Por quê? Porque eles precisam ouvir a palavra de Deus para entender, o plano que Deus tem para as suas vidas, o projeto especial que Deus tem para a sua vida. A revelação especial de Deus está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus, a única capaz de salvar a humanidade. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer Deus verdadeiro e a vida eterna. João 17:3, Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus 1:3, que como tal pode fazê-lo conhecido de todo homem. João 14, do 1 ao 15. Então, o homem só se salva através de quê? Da Bíblia, que é a revelação de Deus. Por quê? Porque Cristo morreu para nos salvar. E a Bíblia fala sobre isso, sobre a morte de Cristo. A Bíblia fala sobre o Velho Testamento, as promessas que vinha o Messias. Fala sobre o novo, que o Messias chegou e morreu por nós. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, E nós, através da sua morte, podemos agora alcançar a nossa salvação, recuperar, o nosso paraíso perdido, que foi o Jardim do Éden, lá na dispensação da inocência, no início da criação, quando Deus criou o homem perfeito, inocente como uma criança. Amém? Então, nós temos que voltar a ser como uma criança para herdar o reino do céu. Foi por isso que Jesus disse isso. Para herdar o reino do céu,
temos que ser como criança, ou seja, não podemos ter malícia na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida de santidade, amém? De santidade. O pecado, ele estragou tudo. Depois que Adão pecou, o pecado, ele atingiu toda a natureza. Além de ter atingido a natureza, ele enfermou a terra, os frutos, tudo migou, né? Todos eram maior de melhor qualidade, mas migou tudo. O homem agora tem que trabalhar, viver do sol do seu rosto. A mulher começou a sentir dor de parto, e a cobra que voava começou a rastejar sobre o pó da terra. Você está entendendo? Então, o pecado enfermou até a terra. Mas quando você chega na feira do oitizeiro, que você pega uma laranja, ela está bem viçosa, você acha ela linda ainda, né? Porque foi Deus que fez, irmãos. Mas a laranja, ela ainda era mais linda. Sabia disso? Mas por causa do pecado, até os frutos perderam a qualidade. Todas as coisas perderam a qualidade por causa do pecado, né? Conclusão. Vamos entrar na nossa conclusão. Diante de um texto que expõe tão claramente a natureza pecaminosa do homem, sem Cristo, a nossa reação deve ser a mesma do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho. No verso 16 de Romanos, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Devemos pregar a justiça de Deus revelada no Evangelho. Amém? Romanos 1,17. Para que os homens sejam livres da ira. Romanos 1,18. Não devemos nos esquecer também que por trás de todas essas coisas maravilhosas que existem, só tem uma que é mais importante e que pode nos trazer salvação. Ela se chama Jesus de Nazaré. É a única razão pela qual estamos na presença de Deus, porque Jesus, ele foi benevolente para conosco e nos salvou através da sua morte de cruz. Nos resgatou do mar de lama, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a maravilhosa luz, para a sua presença. Com mão forte, ele nos arrancou da mão de Satanás. Amém? Hoje nós somos salvos e libertos em Cristo Jesus. Amém? Não adianta ninguém tentar nos tirar essa salvação. Só quem pode perder essa salvação é nós mesmos. Nós mesmos é que podemos perder essa salvação. Ninguém pode tirar, porque ela é individual para cada um de nós. Amém? Então veja que estudo maravilhoso, né? Porque o mundo está como está. Essa é a nossa conclusão, né? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. E até os nossos próximos estudos. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, clique em todas, para que possamos enviar a você as nossas notificações. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo. Não fique só para você. Quando a gente ouve algo que a gente gosta, a gente não fica só para a gente, porque isso é egoísmo. Vamos enviar outras pessoas, para que outras pessoas também experimentem dessa graça, desse dom gratuito de Deus, né? Maravilhoso, que salva e que liberta. Que Deus os abençoe. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no nosso último estudo de hoje, né? Que tem como tema Por que o mundo está como está, né? E antes de entrar na nossa conclusão, né?
Eu quero ler um versículo que se encontra em Apocalipse 21, 27, que diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Amém? Então, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Existe um livro lá, né? Que é o livro da vida, né? Neste livro estão escritos aqueles que não praticam a iniquidade, que não praticam as abominações, que não mente, que vive uma vida digna para Deus, né? Que procura fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos trazendo esse estudo, já estamos na terceira e última parte do estudo. Estudo muito bom, para mim mesmo foi super proveitoso, porque o mundo está como está. O pecador se entrega à degradação física e moral através do sexo ilícito, contrariando o desejo do Senhor para a sua vida. O casamento é heterossexual e a infidelidade ao cônjuge, talvez isso explique porque em quase todas as práticas religiosas em que Jesus não é o centro, não há absolutos morais. A impureza sexual é comum onde Jesus não reina. Carne e sangue de todo homem sem Cristo estão as hostes malignas. Então você vê, né? Quando você chegar em uma denominação ou religião, como você quiser chamar, né? Que prega a palavra de Deus, né? Que não prega sobre um casamento instituído por Deus, que apoia, né? Que apoia o sexo ilícito, ao qual nós citamos, que o apóstolo Paulo também cita, né? Isso não são palavras nossas, são palavras do Espírito Santo, certo? Então Jesus, ele não reina neste lugar, ele não está neste lugar. Por quê? Porque as pessoas estão deturpando a palavra de Deus e pregando práticas ilícitas, né? Um sexo ilícito, né? Tudo é normal dentro dessa denominação. Muitas vezes se passa a mão na cabeça de pessoas que praticaram tais coisas dentro da própria denominação. O pastor sabe, né? Os membros sabem, mas não se toma uma posição. Aí o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, claro que ele não vai se agradar com isso. Amém, irmãos? Existe santarrões hoje? Não existe. Nós não somos santarrões. Nós somos separados do pecado. Estamos sujeitos a pecar, estamos falando sobre esse assunto, que é exatamente por causa do pecado que o mundo está como está. Por isso estamos falando tanto em pecado, por isso. Porque o assunto exige que falamos de pecado, né? Mas há algumas práticas que nós podemos pedir a Deus força para nos desviar. Fazer como Jó, que se desviava do mal. Amém? Fazer como Abraão, que vivia pela fé, né? Que tinha integridade, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou muitas vezes, mas que sempre pedia perdão a Deus e se arrependia e reconhecia o seu erro. Então, todo mundo vai pecar, vai, mas temos que estar prontos a pedir perdão a Deus. Se você não tem facilidade para pedir perdão, é melhor que você não peque. Cuidado, tem que ter um coração compungido, quebrantado, tem que ter arrependimento na alma. Amém? Pois bem, pregamos aos homens, mas lutamos contra Satanás. Ou seja, nós pregamos aos homens, mas não lutamos contra os homens, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, contra o nosso irmão. Nós lutamos contra a potestade, o principado, contra o demônio, contra as hostes, né, maligna, contra
o agir do demônio no mundo. É contra isso que nós lutamos, amém? Porque Jesus ele veio para isso, para destruir o mal, para dissipar as trevas. E nós também, como seus seguidores, nós temos essa obrigação de lutar contra o mal. Através de quê? Da pregação da palavra de Deus. Não precisa de espada, de facão, de faca, de arma nenhuma. A arma nossa é a palavra. Não nos esqueçamos também que somente o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3:13, estaremos completamente livres da presença do pecado, Apocalipse 21:27, e dos que consistem em pecar, Apocalipse 22:15. Pois bem, tópico 4. O homem não conhece a revelação especial de Deus. Se a revelação natural do Senhor fosse suficiente para salvar o pecador, não enviaríamos missionário aos índios, que têm os rios, as matas, as estrelas, os animais silvestres, para abrir-lhe os olhos. Enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo nas Escrituras. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que estão em Cristo. Foram feitas novas criaturas, né? Então são novas criaturas, amém? Então veja só, o homem ele não pode se salvar apenas por observar a criação de Deus, porque a criação ela nos ajuda a salvar, porque nós vemos que foi Cristo que fez todas as coisas. Mas a criação, ela é a criação. O Criador é Deus, entendeu? É Deus que é o Criador, é Deus que salva através da morte de Cristo. Porque o autor diz o seguinte: se a criação salvasse, não precisávamos enviar missionário para as aldeias indígenas, onde tem as matas, os rios, os riachos, os pássaros, a lua, as estrelas, toda parte que a gente vê o céu, é a criação da natureza, né? Mas nós enviamos missionários aos índios. Por quê? Porque eles precisam ouvir a palavra de Deus para entender, né, o plano que Deus tem para as suas vidas, o projeto especial que Deus tem para a sua vida. A revelação especial de Deus está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus, a única capaz de salvar a humanidade. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer Deus verdadeiro e a vida eterna. João 17:3, Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus 1:3, que como tal pode fazê-lo conhecido de todo homem. João 14, do 1 ao 15. Então, o homem só se salva através de quê? Da Bíblia, que é a revelação de Deus. Por quê? Porque Cristo morreu para nos salvar. E a Bíblia fala sobre isso, sobre a morte de Cristo. A Bíblia fala sobre o Velho Testamento, as promessas que vinha o Messias. Fala sobre o Novo, que o Messias chegou e morreu por nós. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? E nós, através da sua morte, podemos agora alcançar a nossa salvação, recuperar, né, o nosso paraíso perdido, que foi o Jardim do Éden, lá na dispensação da inocência, no início da criação, quando Deus criou o homem perfeito, inocente como uma criança. Amém? Então, nós temos que voltar a ser como uma criança para herdar o reino do céu. Foi por isso que Jesus disse isso. Para herdar o reino do céu, temos que ser como criança, ou seja, não podemos ter malícia na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida de santidade. Amém? De santidade. O pecado, ele estragou tudo. Então, depois que Adão pecou, o pecado ele atingiu toda a natureza. Além de ter atingido a natureza, ele
enfermou a terra, os frutos, tudo mirrou, né? Todos eram maior de melhor qualidade, mas mirrou tudo. O homem agora tem que trabalhar, viver do sol do seu rosto. A mulher começou a sentir dor de parto, e a cobra que voava começou a rastejar sobre o pó da terra. Você está entendendo? Então, o pecado enfermou até a terra. Mas quando você chega na feira do oitizeiro e você pega uma laranja, ela está bem viçosa, você acha ela linda ainda, né? Porque foi Deus que fez, irmãos. Mas a laranja, ela ainda era mais linda. Sabia disso? Mas por causa do pecado, até os frutos perderam a qualidade. Todas as coisas perderam a qualidade por causa do pecado, né? Conclusão. Vamos entrar na nossa conclusão. Diante de um texto que expõe tão claramente a natureza pecaminosa do homem, sem Cristo, a nossa reação deve ser a mesma do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho. No verso 16 de Romanos, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Devemos pregar a justiça de Deus revelada no Evangelho. Amém? Romanos 1,17. Para que os homens sejam livres da ira. Romanos 1,18. Não devemos nos esquecer também que por trás de todas essas coisas maravilhosas que existem, só tem uma que é mais importante e que pode nos trazer salvação. Ela se chama Jesus de Nazaré. É a única razão pela qual estamos na presença de Deus, porque Jesus, ele foi benevolente para conosco e nos salvou através da sua morte de cruz. Nos resgatou do mar de lama, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a maravilhosa luz, para a sua presença. Com mão forte, ele nos arrancou da mão de Satanás. Amém? Hoje nós somos salvos e libertos em Cristo Jesus. Amém? Não adianta ninguém tentar nos tirar essa salvação. Só quem pode perder essa salvação é nós mesmos. Nós mesmos é que podemos perder essa salvação. Ninguém pode tirar, porque ela é individual para cada um de nós. Amém? Então veja que estudo maravilhoso, né? Porque o mundo está como está. Essa é a nossa conclusão, né? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. E até os nossos próximos estudos. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, clique em todas, para que possamos enviar a você as nossas notificações. E não esqueça de compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo. Não fique só para você. Quando a gente ouve algo que a gente gosta, a gente não fica só para a gente, porque isso é egoísmo. Vamos enviar outras pessoas, para que outras pessoas também experimentem dessa graça, desse dom gratuito de Deus, né? Maravilhoso, que salva e que liberta. Que Deus os abençoe.